Abra por favor comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 49. Nós estamos no segundo culto da família. Estamos aqui no templo da Igreja Sede, em Catanduva, estado de São Paulo, Igreja Evangélica Pentecostal Árvore da Vida. Nós tivemos o primeiro culto agora às 18 horas e esse segundo culto começou às 20 horas. Nós estamos aqui com um povo feliz, abençoado por Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. E esse povo aqui está mandando um abraço para você que está nos assistindo aí, tá certo? Na sua casa, onde você estiver, este vídeo pela internet. Que Deus abençoe. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, uma palavra comparativa. Está aqui em Gênesis 49, versículos de número 27. Nós vamos ler o versículo de número 27, que diz assim o texto: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Amém? Assentai-vos, você que está aqui no templo, você que está em casa. A minha oração é que Deus fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta palavra é uma palavra comparativa, ou seja, é um exemplo que Deus usará nesta oportunidade para eu e você estarmos cientes como é grande o projeto de Deus na nossa vida, a nossa forma de pensar, como é que Deus nos fez, a nossa forma de agir, como é que Deus nos fez, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de enfrentar uma situação, de entrar em uma situação, de entrar em um território estranho, como é que Deus nos projetou. E para fixarmos na palavra esta exemplificação, é sabido por todos nós que Jesus sempre falou sobre parábolas, ensinava o povo sobre parábolas. Por exemplo, a parábola da semeadura. O semeador, ele sai a semear. Jesus sempre usou comparativos para exemplificar que a semente ela pode cair em solos bons ou solos ruins. Se cair na beira do caminho, não vai durar muito tempo. Se cair no meio das pedras, não vai durar muito tempo. Se cair no meio dos espinhos, a palavra de Deus, que é a semente, não vai durar muito tempo. Mas se cair na terra boa, eu e você somos terras boas, que a palavra de Deus caiu, nasceu, cresceu, bate aqui, ó. A palavra de Deus entrou aqui. Quem sabe pessoas que começou junto com você estão distantes da presença do Senhor, por uma ou outra razão, se distanciaram de Deus. E que culpa tem Deus? Quem sabe você que está me assistindo, você que está aqui, conhece alguém que porque um irmão da igreja fez alguma coisa, ele saiu da igreja. Porque o irmão fez, porque o colega falou, porque alguém fez. Que culpa tem Deus? Que culpa tem o Senhor? Então para de olhar para os fracos e falhos da terra e olha para o Senhor, que é o dono da tua vida. Homem é homem. Enquanto nós estivermos seguindo a Cristo, olhando para Pedro, nós também vamos pescar, como Pedro abandonou tudo e foi pescar. Pedro fez isso. Os discípulos, eles estavam andando com Jesus, mas se espelhando em Pedro. Por isso que é muito importante, eu e você temos responsabilidade, ter
Tem gente olhando para nós, servindo a Deus, seguindo ao Senhor, mas olhando para nós. Então, meu irmão, por isso que a palavra do Senhor diz: você que está em pé, não caia, porque alguém pode cair junto com você. Nós temos a responsabilidade de estarmos de pé. Mas infelizmente tem gente que olha para o outro. Agora, você que saiu da igreja, abandonou Jesus por causa de alguém, volte. Jesus está te esperando. Aleluia! 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 Esse texto que nós lemos, Jacó, quando ele vai diagnosticar os seus filhos, como cada um deles seria usado, como cada um deles teria a sua atitude, as suas ações diante das adversidades, ele os qualifica. E quando Jacó chega ao seu filho mais novo, a Benjamim, ele olha para aquele menino e ele diz assim: Benjamim, eu vejo em você um lobo. Eu vejo em você as características de um lobo, que de manhã ele come, se alimenta, e à tarde ele reparte aquilo que sobrou. Eu vejo em você as características de alguém que não desiste. Eu vejo em você as características de alguém que não foge de nenhuma situação. Eu vejo em você que você foi formado assim, Deus te fez assim. E esta palavra Deus traz a nós. Há muitos tipos de barro, de pau, de vaso, perdão. Há vasos, o próprio Senhor diz: há vasos de pau, há vasos de barro, há vasos de ouro, há vasos de prata. Mas a palavra de Deus nesta noite diz que tu és um vaso preparado para toda e qualquer situação. Você aponta o dedo profético para o irmão do teu lado e diz: você foi preparado para toda e qualquer situação. É esta a palavra do Senhor, palavra profética, que passou por gerações, que passou por povos e caiu aqui nesta noite. Portanto, irmãos, com a permissão do Espírito Santo de Deus, Deus nos compara como um lobo. Levante a sua mão. Nós temos todas as características de um lobo. Então isto nos fará entender amanhã, quando nós estivermos passando por diversas situações, por diversas tribulações, nós vamos lembrar desta palavra: você é forte, você resiste, Deus te fez preparado para você vencer. Lobo, se você está aí anotando, anote aí, guarde no seu coração. Nós vamos falar sobre as características de um lobo, sobre o comportamento deste ser que é comparado a nós. Primeiro, ele é sobrevivente da era do gelo. Primeiro, ele é o único animal que não foi criado para habitar no gelo, mas ele sobrevive. Isto significa que Deus fez algo diferenciado na vida dele. Porque o próprio Jesus disse, lá em João capítulo 16, versos 33, nós no mundo teremos aflições, mas não devemos temer, mas devemos ter bom ânimo, porque nós venceremos. Nós fomos diferenciados quando Deus estava nos escolhendo. Ele colocou algo em você, Ele colocou algo em mim que muitos não têm: força para passar por tribulações e vencer. Nós que não fomos feitos para vivermos em lugares de turbulência, mas se nós por lá passarmos, nós não pereceremos, nós venceremos. Agora, o que eu e você precisamos ter é saber que o que nós estamos enfrentando agora, isso vai passar rápido, se eu e você não pararmos no meio do gelo, do caminho.
O lobo, quando ele entra no gelo, ele entra com uma finalidade: pegar a sua presa. Ele entra com uma finalidade: levar alimento para os seus filhotes, levar alimento para os seus irmãos. E ele sabe que ele precisou passar por aquele momento para vencer. Esse momento que você está passando é para você vencer. Esta fase da tua vida é para você vencer. Esta situação que você entrou tem que ter um objetivo, é para você vencer. E você tem que se animar em saber que esse momento, ele não vai durar para sempre. Logo você vai sair daí. Tenha bom ânimo, apressa-te, apressa-te, tenha bom ânimo. Não para, não pare, não pare, não pare, porque você vai vencer, você vai vencer. Segundo lugar, o lobo, ele é predador do sistema que ele ocupa. Ele tem isso dentro dele, que ele não nasceu para ser presa, ele é predador. Em nenhuma situação de ameaça ele se sente derrotado, porque os seus olhos são frontais, os seus olhos não são laterais. Todo animal que nós olharmos para ele e vemos que os seus olhos são laterais, este é presa. Mas todos os animais que nós olharmos e vemos que os seus olhos são frontais, esse é predador. Eu e você fomos feitos por Deus. Aonde Deus colocou os nossos olhos? Dá uma olhada para o lado da direita e da esquerda. Os teus olhos são frontais. Então você nasceu para vencer. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Você não pode temer. Toda e qualquer situação que chegar até você, você é um vencedor. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, nos versículos 27 a seguir, ele faz lá uma lista de muitas situações que eu e você vamos passar: fome, morte, peste, ameaça, violência, humilhação. Mas em todas estas coisas, nossos olhos são frontais, somos mais que vencedores. Você tem que ter isso dentro de você. E vai aparecer desafiantes com uma força maior do que a tua, mas não com a coragem que você tem. Vai aparecer desafiantes de tamanho maior do que o seu, mas não com o Deus que você serve. Vai aparecer desafiantes mais ágeis do que você, mas não com a mão sobre a tua vida como Deus está. Eu faço um comparativo para você entender: o leão e o elefante. A probabilidade, o leão não precisaria fazer nada, era só deitar por cima do leão quando ele o atacasse. O elefante não precisaria fazer nada, era só deitar as suas toneladas em cima do leão, que o esmagaria por nocaute, primeiro round. Sim ou não? Sim ou não? Mas quando o leão olha para o elefante, o leão ele vê jantar. E quando o elefante olha para o leão, ele vê que ele está sendo o jantar. Como que é que você tem olhado para a situação? Você tem que olhar para as situações como um leão. Ele não teme a nada. Tem animais mais rápidos do que ele, com maior força do que ele, ou não? Ou o elefante não tem mais força do que o leão? Olha a força de um elefante para puxar o que ele puxa. Amarra o que amarram por aí para elefantes, aquelas toras de florestas, para elefantes puxar. Amarram no leão para ver se ele puxa. Ele não tem a força de um elefante, mas ele tem a coragem que o elefante não tem. Aqui, ó.
Você serve a Deus ou não? Deus está na tua vida ou não? Você tem que ter dentro de você: eu nasci para vencer todas as situações. Por isso que o leão não teme nada. E nós temos aquele que é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, está na nossa vida. Então não tema nada, porque você vai vencer. Terceiro lugar, o lobo caminha por longas distâncias. Ele faz caminhadas sem parar, correndo de até 10 quilômetros. Ele corre por um objetivo até 10 quilômetros, sem parar, em uma velocidade de até 65 quilômetros por hora. Sabe o que ele tem? Perseverança, resistência, determinação. Ele não se cansa. O que disse o profeta Isaías lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos de número 31, que o Senhor te daria asas como águia, para você correr e não se cansar, para você caminhar e não se fatigar. O Senhor então diz que Ele te daria resistência, Ele te daria autoridade, Ele te daria domínio. Mas só que tem uma coisa: muitos de nós não exercemos aquilo que Deus nos deu. Desanimamos porque achamos difícil. É difícil. A pessoa desanima. Ela ora um dia, no segundo ela não ora mais. Ela ora um dia, no segundo ela ora menos. Ela vai à casa de Deus um culto, no outro ela já não vai mais porque ela não recebeu. Ela faz uma campanha, a segunda ela já não faz mais, porque ela achava que ela tinha que ter conseguido na primeira. Os primeiros quilômetros do lobo é para ele mostrar a sua presa, que ele alcança depois de 9 quilômetros. A primeira corrida de um lobo é para ele se autoaquecer. E os quilômetros restantes é para ele alcançar o objetivo dele. Quem sabe hoje aqui você veio para se apresentar ao Senhor Jesus. E agora, quem sabe ontem, a próxima reunião passada, você já se apresentou ao Senhor Jesus. Foi os primeiros quilômetros que você correu como um lobo. Agora se prepare, porque se Jesus já te conhece, Ele já separou a tua vitória. E hoje você pode alcançar, porque você chegou aqui não desanimado, não parado, mas com uma velocidade como um lobo, na certeza que você vai alcançar. Quanto mais ele corre, mais velocidade ele alcança. Quarto lugar, ele anda em variedade de terrenos, principalmente na neve, porque entre os seus dedos ele tem uma pele. Isto significa que não há situações que o faça voltar. Eu e você fomos preparados. Pessoas olham para você e dizem: você não vai conseguir. Mas as pessoas não sabem que entre os nossos dedos, que entre o nosso cérebro e o nosso coração está o Espírito Santo de Deus aqui trabalhando. Os outros animais olham para o lobo quando ele chega na neve e diz: ele não corre na neve, porque os demais animais eles têm as suas garras assim, e conforme eles colocam na neve, elas patinam, elas riscam, e eles não conseguem atingir impulso. Mas o lobo não, ele tem entre os dedos pele que liga e forma aquele, parecendo chamado, aquele pé de pato, não é? E aí quando ele entra na neve, meu irmão, aquilo o impulsiona,
porque aonde ele pega, ele arrasta toda a neve sem passar pelos vãos das suas garras, e aquilo faz ele saltar. Bem disse o salmista Davi: as pessoas estão olhando para mim, achando que eu não vou saltar esta muralha, mas eu olho para Deus e não vejo Ele no céu, eu vejo Ele ao meu lado. E aí Ele abre a sua boca e Ele diz: eu e meu Deus saltaremos esta muralha, porque Ele está comigo. Salmista Davi deixa bem claro: ainda que eu andar em terrenos mais difíceis como lobo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. Levanta a sua mão e diz: Deus está comigo. Levante a sua mão e diz: Deus está comigo. Existem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhos. Existem momentos da nossa vida que nós precisamos nos ausentar, nós precisamos ir para longe. Existem momentos da vida do lobo que ele precisa se ausentar por alguma situação ou circunstância. Quando os seus inimigos se juntam, ele é forte, mas ele sabe das suas limitações. Nós somos fortes, mas nós temos limite. Sim ou não? Foi mesmo por isso que o salmista, lá no Salmo 51, ele diz assim: Senhor, eu me conheço, para que eu continue vencendo, não me lance fora da tua presença, e não tire de mim o teu espírito. Cria em mim um coração puro. Ele conhecia as suas fragilidades, ele conhecia a si mesmo, e o lobo se conhece. Chega um momento da vida dele que ele tem que se ausentar. Só que quando nós também tomamos em devidas situações o momento que nós nos ausentamos lá para o nosso quarto, onde o seu inimigo não te vê, onde as pessoas que te criticam não te veem, onde a tua família muitas vezes não te vê, assim o lobo também se ausenta para recuperar as suas forças e para descansar do seu cansaço. Mas o lobo, entre os dedos, ele tem uma glândula odorífera que, por onde ele passa, ele deixa vestígios químicos para trás. E quando algum outro lobo passa por ali, sente o seu cheiro e vai até onde ele está para oferecer ajuda. Assim somos eu e você. Nós temos o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. E quando você está sozinho, onde você está, anjos do Senhor que estão acampados, que estão passando por onde você está. Lá tem a marca do sangue do Cordeiro, e lá ele desce para te confortar. Assim como lá no deserto, depois que Jesus venceu a tentação, vieram os anjos e o confortaram. Assim quando Pedro estava na prisão, o anjo desce e livra ele da prisão. Assim como quando Paulo e Silas estavam presos, o terremoto veio e abalou aqueles alicerces daquele lugar, e eles foram libertos. Assim como Elias, quando estava lá no monte clamando, e Deus desce fogo do céu e consome aquele holocausto, assim também aonde você está, as glândulas que tem o sangue, a essência de Jesus que está na tua vida, deixa uma marca, deixa o cheiro, e Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar e para estar onde você está. Assim como o lobo, eu e você também temos glândulas em nós, que por onde nós passamos, a essência de Cristo cheira em nós. Se você não entendeu,
A essência de Cristo cheira em nós. O cheiro de Cristo está na tua vida. O cheiro de Cristo está na tua vida. O cheiro de Cristo está na tua vida. Quem entendeu, levanta a mão e dá glória. Quem entendeu, levanta a mão e glorifica. Quem entendeu, levanta a mão e diz obrigado, Jesus. Quem entendeu aí na sua casa, entendeu? O cheiro de Cristo está na tua vida. Não tenhas medo, porque onde tu estiver, o anjo do Senhor vai aí para te ajudar. A igreja, feche seus olhos só um minutinho. Ouça o que eu vou te dizer de olho fechado. Quando o lobo, ele está longe, se sentindo ameaçado, ele grita. Para quem puder ouvir, ou alguém da sua alcateia, ou alguém da sua família, e o seu grito pode ser ouvido até 1 quilômetro de distância, independente de onde o vento está soprando. O seu grito rasga a força do vento. O vento não pode levar a força do seu grito. Assim somos nós. Quando você se sentir ameaçado com alguma situação, com algum problema, dobra teu joelho e começa a orar. Dobra teu joelho e começa a orar, porque o céu vai abrir, a tua oração vai rasgar o céu e vai chegar no trono de Deus, e Deus te ouvirá, e Ele virá a Deus socorro. Aleluia, aleluia. O lobo, ele tem uma ferramenta, que é a sua principal arma, que é o seu dente. A força da sua mordida é de 10.000 quilos. O impacto da sua mordida. Existem algumas situações que o lobo sabe que ele não pode vencer com a sua resistência de correr 10 quilômetros ou com a sua velocidade de 65 quilômetros por hora. Existem certas situações que ele sabe que a sua força da pata não seria suficiente para derrubar um leão, por exemplo. E é nesse momento que ele fica parado. Ele não corre, ele não foge. É nesse momento que ele olha para a situação e ele fica esperando que venha o desafiador, que venha aquele que se levantou, porque a hora que ele vier, eu sei como me defender. Eu e você, existem situações na nossa vida que nós sabemos que não adianta correr, que não adianta usar nossa força, que não adianta usar a nossa língua, não adianta usar os nossos conhecimentos, mas eu e você temos uma ferramenta que é poderosa: a oração. A oração. Jesus conta uma parábola de uma mulher que ela não tinha advogado, ela não tinha dinheiro, ela não tinha amigos, porque ela não fazia parte de uma sociedade. Ela tinha
ausência de bens, e ela era sozinha, viúva, e ela sonhava em ganhar uma causa na justiça. Mas imagine só, como que nós vamos chegar a um juiz se nós não temos um advogado? Como que nós vamos nos defender se nós não temos condições de contratar um advogado para nos ouvir e para chegar a uma promotoria, para chegar ao juiz e contar a nossa história? Aquela mulher não tinha nada disso, mas ela tinha o mais essencial: confiança em Deus e intimidade com o Senhor. E ela vai lá pedir para que seja feita justiça. E como ela não tinha um advogado, o juiz nem a ouvia, mas ela ia todos os dias, até que aquele juiz, então, cansado de receber recado daquela pobre mulher, ele disse: eu vou fazer justiça para que esta mulher não volte mais e nem me importune. Jesus olha para a multidão e diz assim: isso é o dever. Ela venceu porque ela orou e não desfaleceu. A oração abre porta aonde não tem porta. É a ferramenta que eu e você temos. Se alguém se levantou, te caluniou, te humilhou, te desprezou, te prejudicou, qual é a arma que nós vamos usar para vencermos, para dar a volta por cima? A oração. Dobra teu joelho, fala com Deus, fala em oculto para Ele, porque a Bíblia diz que aquilo que você fala em oculto para Deus, Ele faz abertamente, para que todos saibam que você e Deus têm um combinado. Tudo que você pede, Deus faz. Tudo que você pede, Deus faz. Tudo que pedimos em oração, se cremos, nós vamos receber. Quem sabe alguém entrou aqui ferido, machucado demais. Existem momentos da vida do lobo que ele também se fere, ele é machucado, ele é ferido por alguém. E são feridas que podem ocasionar a morte. Mas ele, por lá atrás, ter batido no peito e ter dito: eu sou predador, eu não temo a ninguém. Quando ele se machuca, ninguém o ajuda. Diferente da formiga, que quando ela é ferida, quando ela é machucada, as operárias vêm, pegam ela e levam embora para ver se tem jeito. Você já presenciou essa cena? Diferente do lobo, ele se machuca e ele fica isolado. Só que logo vem na mente dele: Deus me fez preparado para ser autossuficiente. Eu não preciso da ajuda de outros animais. Eu preciso da ação de Deus na minha vida. Sabe o que acontece? As chagas, as feridas do lobo, na saliva dele, ele tem um antibiótico que lhe é próprio. E quando ele passa a sua boca, a sua saliva, quando ele derrama a sua saliva nos seus ferimentos, aquela saliva mata todas as bactérias infecciosas. E dentro de pouca semana, o seu tecido começa a reagir e começa a cicatrização. Se você tem Deus na tua vida, você não precisa de recursos de homens, porque Deus, Ele tem domínio sobre esta situação. Ele pode cicatrizar esta ferida.
Ele pode. Você pode orar agora e Deus começar a agir através da tua oração. O poder do lobo que está na saliva está na nossa palavra. Lembra-se quando Elias, perseguido por Acabe, ele ora e ele diz: Senhor, eu não preciso porque eu creio, mas esse povo precisa saber que tu és Deus em Israel, que não haja mais chuva até segundo a minha palavra. Levanta a tua mão na tua oração. Tem poder cicatrizante. Senhor, arranca, cura esta ferida, responde a minha oração, me dá vitória. Levanta a sua mão e fala isso para Deus: Senhor, me dá vitória. É no momento mais difícil da vida do lobo que ele enxerga melhor. A visão dele fica melhor ainda à noite. Sabe quando você olha para a tua vida e você não vê nada, não tem perspectiva, não tem esperança? Olhe com um olhar da fé e você vai ver uma porta aberta. Você vai ver o Senhor dizendo: vinde a mim, não temas, eu sou contigo. É na hora mais difícil da nossa vida que nós vamos conseguir ver o Senhor lá na frente, andando por cima das águas que nós estamos temendo naufragar. As águas que você teme naufragar, o Senhor anda por cima dela. Levante a sua mão aí e Deus vai te fazer andar por cima das águas. A impressão que dá é que o lobo não passa por dificuldade nenhuma, não é? Quem sabe você está dizendo aí: mas pastor, se eu sou lobo, se eu tenho as mesmas qualificações e características de um lobo, por que eu estou passando por esse momento difícil? A gestação desse animal gera até 17 filhotes, e é raro quando nasce menos de 15. Um animal de porte médio para grande. Os filhotes nascem com 0,5 gramas. A primeira dificuldade está aí, ao nascer. A segunda dificuldade: eles nascem cegos e surdos. Terceira dificuldade: eles passam os primeiros 2 meses sem poder se alimentar. Só que Deus fez uma promessa: você vai viver. Todas as dificuldades que você estiver enfrentando na tua vida, eu profetizo: fica firme, porque você vai viver. Essa dificuldade não vai te consumir. O índice de mortalidade é 0. O índice de mortalidade dos filhotes de um lobo é 0,0. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando. Se você suportar, você vence. Se você suportar, você vence. Se você suportar, você vence. Isso vai passar rápido. Se você tiver confiança, se você tiver esperança e fé, esse momento passa rápido. O lobo com 8 meses, ele já é considerado um adulto, e ele já começa a ter vida normal. Essa tua dificuldade, se você tiver a mesma segurança e confiança que Deus está cuidando de tudo,
O choro dura uma noite. Quem recebe esta palavra? Só quem recebe. Glória a Deus. Só quem recebe. O choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Parece que foi muito tempo um lobo ficar 2 meses surdo, cego e sem comer. Mas quando ele cresce, não parece que ele passou por toda aquela situação. Assim será a tua vida quando esta situação passar. Quem olhar para você nunca vai imaginar que um lobo nasce cego e surdo, com 0,5 de peso, e fica 2 meses sem comer, sem ouvir e sem ver. Mas tudo aquilo ele passa para depois ele poder dizer: eu sou o predador, eu domino o território que eu habito. Irmãos, levante a tua mão. Contra os escolhidos de Deus ninguém pode te deter, porque agindo Deus, quem impedirá? Você hoje está passando por esta situação, mas pode se preparar, porque esta situação vai passar logo, e em breve você estará de pé, e Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu e projetou. Eu declaro isto em o nome de Jesus. E você vai poder repartir com muitos aquilo que Deus vai te dar. Assim como o lobo, ele reparte à tarde com muitos aquilo que ele alcançou. Hoje você pode estar passando por necessidade, mas amanhã o teu celeiro será próspero. Que Deus abençoe tua vida. Eu quero orar com você de pé, por favor. Feche os teus olhos, abraça a tua família aí. Abraça. Deus que falou aos nossos ouvidos, esta pessoa, esta família que vive o momento mais difícil da sua vida, que vive o momento mais complicado da sua vida, eu quero declarar agora, ó Espírito Santo de Deus, que esta pessoa agora receba o toque do teu agir, que esta palavra esteja penetrando agora neste coração, que esta palavra esteja penetrando agora nesta vida, que esta palavra esteja penetrando agora, Senhor, nesta família, e que haja, Senhor, a tua bênção, que haja, meu Deus, a tua graça, que haja, Senhor, o teu poder, que a tua mão esteja estendida sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, e que em nome de Jesus este lar volte a sorrir, esta casa volte a viver os dias de vitória, que esta cegueira, que esta dificuldade, que esta tempestade passe logo. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus dizer as mesmas palavras que Davi, falando contigo, ele disse: tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro, tu és o socorro desta pessoa, tu és o refúgio desta pessoa. Por isso eu declaro agora, na autoridade do Espírito
Espírito Santo. A vitória sobre esta casa, a vitória sobre esta família, a vitória sobre este lar, a vitória sobre esta pessoa.